fato é que ninguém consegue descobrir a origem desses fenômenos. E a gente vê aqui no o John Keel, né? O John Keel, para mim, é leitura obrigatória para todo mundo. É, o John Keel foi um dos pesquisadores americanos que mais chegou perto da realidade do fenômeno. E ele tem um livro muito bom chamado Operação Cavalo de Troia. Um estudo disruptivo sobre os OVNIs. Eu não sei se tem em português, talvez tenha. Tá lá na Amazon. Mas o John Keel, ele fala o seguinte, em um trecho do livro. O fenômeno, e o John Keel entrevistou aí talvez milhares de testemunhas nos Estados Unidos, teve acesso a muita gente influente, com conhecimento no assunto, e por isso que ele é um dos caras que mais chegou perto da verdade desse fenômeno. Ele tem um trecho no livro, eu vou traduzir aqui, eu coloquei em inglês para ter o original, mas eu vou traduzir, em que ele fala o seguinte: o fenômeno é, em sua maior parte, invisível para nós, porque consiste de energia no lugar de ser matéria sólida dessa Terra. É guiado por uma grande inteligência e tem concentrado a si mesmo em áreas de falhas magnéticas ao longo da história. Ele se torna visível para nós de tempos em tempos, manipulando padrões de frequência. Ele pode tomar qualquer forma que deseja, indo desde da forma de aeronaves a gigantes aeronaves cilíndricas, espaçonaves cilíndricas. Ele pode se manifestar como entidades vivas, indo desde homenzinhos verdes até gigantes de um olho só. Mas nenhuma dessas configurações é a sua forma verdadeira, ou seja, seria um fenômeno manipulativo em que ele projetaria aqui para nós, na nossa realidade, a forma que ele quer, dependendo da intenção que ele quer. E tem até um livro chamado, do Jacques Vallée, chamado Mensageiros da Manipulação, relativo a esse tipo de fenômeno. Então você teria aí uma outra realidade entrando na nossa realidade e projetando aquilo que o fenômeno deseja, aquilo que a inteligência deseja, como se fosse uma inteligência artificial que a gente usa, chamada generativa. A gente vai no chat GPT, coloca, cria uma imagem tal, né? E às vezes aquela imagem é um avião meio torto, né? Um avião que não condiz com um avião real. É uma aeronave, como a gente viu nesse caso no GS. Tem aeronaves que não tem, que tem pontos de iluminação que não tem nas aeronaves comuns. Cores diferentes. Então, às vezes, as gerações que são feitas é como se fosse uma IA que gera aqui na nossa realidade uma coisa que é meio mal feita ali, meio... aquele cara que é gerado e tem um dedo a mais, né? Isso é muito clássico em IA, né? Você pedir pra gerar uma pessoa e a mão tem um dedo a mais, um dedo a menos, um dedo torto. Então, é isso que acontece. Então, muita gente diz que a gente vive numa simulação, e pode ser de fato que a gente viva numa simulação em que uma inteligência superior está escrevendo num chat lá, apareça uma nave em New Jersey do formato tal, e naquele momento que essa inteligência escreve isso, aquilo aparece e é projetado. Então, o fenômeno é muito mais complexo do que a gente imagina, do que extraterrestres. E aí tem um outro trecho do John Keel que fala o seguinte, né? Que na Bíblia, né, o demônio, o diabo, são os pais da manipulação, os pais da mentira, né? Então, se você tem um fenômeno, e aí, claro, ele associa uma interpretação religiosa, porque se você tem um fenômeno que nos manipula, ele seria um fenômeno de acordo com a religião, independente da religião, um fenômeno negativo, demoníaco. Então, uma outra visão de ver, inclusive, que eu estava na Fundação Sol, na Califórnia, e tem também religiosos que estavam lá, teólogos, discutindo esse aspecto do fenômeno. Se tem um fenômeno que pode nos enganar e mentir para nós, enfim, manipular e aparecer de outras formas, né? Isso não seria uma coisa positiva. É um ponto de visão. E aí ele fala que, de acordo com a literatura, esses demônios se manifestariam em qualquer forma e podem fisicamente imitar qualquer coisa, como anjos até monstros horríveis com olhos brilhantes, que seriam lá o Mothman, o ET de Varginha, o Chupacabra, o lobisomem, enfim, esses seres bizarros, bestiais que a gente vê por aí. Inclusive anjos, né? Ele fala, inclusive, coisas boas podem se manifestar, dependendo da intenção do fenômeno, ele pode te enganar projetando coisas boas, né? Pode também materializar estranhos objetos e entidades e desmaterializar. A gente vê, de fato, que tem fenômenos que somem do nada, fenômenos que aparecem do nada, que parecem não ser simplesmente uma tecnologia, né? Parece ser, de fato, algo projetado aqui. E fala também que os OVNIs e seus esplêndidos ocupantes aparecem e desaparecem
andando entre paredes, atravessando paredes, e também fazendo e performando outras questões sobrenaturais. E ele faz uma pergunta, uma provocação. O homem antigo interpretou de forma errada as manifestações OVNI, colocando elas num contexto religioso? Aparentemente não. A literatura indica que o fenômeno pode cuidadosamente ter sido cultivado num quadro de referência religioso em tempos antigos, e as manifestações modernas foram colocadas como manifestações extraterrestres, né? A gente tem filmes, tem a cultura. Então, algo que era religioso virou algo extraterrestre tecnológico. Essa é a hipótese do John Keel. E aí ele fala que a Operação Cavalo de Troia, que é o título do livro, né? É meramente um jogo antigo que foi atualizado. Os emissários do diabo foram substituídos por misteriosos homens de preto. E os quase anjos dos tempos bíblicos viraram homens do espaço. Os demônios, diabos e falsos anjos foram reconhecidos como mentirosos pelos homens da antiguidade. E estes mesmos impostores agora aparecem com longos cabelos como venusianos.